Bom dia. Agora que eu vou começar a mesma aula, porque agora que está gravando, tá? Vamos começar essa experiência aí com o Google Suite. Hoje eu vou terminar essa parte inicial de coisas bem básicas, né, de matemática, mais uma revisão. E aí, a partir da próxima aula, eu vou entrar em coisas mais novas mesmo, que é base numérica. Eu espero terminar quando eu terminar essa parte de bases, aí sim eu volto para criptologia. Eu estou praticamente dando duas disciplinas em uma só. Essa parte de revisão aí de matemática e misturada com bases numéricas e um pouquinho de lógica, eu vou dar uma noção de lógica. Isso vai servir tanto para a minha disciplina como para as outras que estão sendo dadas e também para o curso. Então, ela é bem importante assim, essa parte. Tá? Então, fiz questão de dar agora no início. E hoje eu vou relembrar o conceito de números primos. Tá? Como eu falei aqui, nós vamos revisar, tentando passar não só uma revisão, mas também dando coisas novas, né, assim, mais aprofundadas sobre o assunto, para não ficar muito básico. Vou relembrar, então, que são múltiplos e divisores. Tá? Então, se você tem dois números inteiros, o A e o B diferente de zero, tá? O B diferente de zero, porque não existe divisão por zero, ok? Não esqueçam disso. Então, se existir um terceiro inteiro, C, tal que A igual a B vezes C, então, as duas afirmações abaixo são equivalentes. O A é um múltiplo de B, ou então você pode falar que B é um divisor de A, ok? São coisas equivalentes. São duas frases que estão escritas em português. Bom, a linguagem matemática ela é mais curta, né, assim, mais rápida de escrever. Então, em vez de você escrever tantas palavras em português, né, você vai simplesmente escrever três símbolozinhos. B-A, que significa B é um divisor de A, ou então que A é um múltiplo de B. São coisas equivalentes. Bom, e lá eu vou até falar sobre isso mais tarde na parte de lógica, que para cada frase, você vai, né, cada afirmação, você tem também a negação da frase. Isso é muito importante lá na lógica, e eu vou já apresentar aqui um pouquinho sobre isso. Então, aqui, se você fala que A é múltiplo de B, você também pode falar que A não é múltiplo de B, porque B não é um divisor de A. E, mais uma vez, muitas palavras em português, vamos simplesmente escrever em linguagem matemática com B traço vertical, né, e um tracinho aí cortando A. Simples assim, você está evitando escrever muita coisa. Tá? Algumas observações importantes, então. O zero ele é múltiplo de qualquer inteiro, enquanto o 1 é divisor de qualquer inteiro. E todo inteiro é múltiplo e divisor de si mesmo. Então, o conjunto formado por todos os múltiplos de um inteiro nzinho, né, é infinito e é representado por esse símbolo aí, m, entre parênteses, você vai botar um n. Então, os múltiplos de 6, por exemplo, é um conjunto infinito contendo 0, 6, 12, 18 e por aí vai. Agora, o conjunto dos divisores de um inteiro n, ele é finito e agora é representado por esse símbolo aí, né? Um D, abre parênteses, fecha parênteses com n dentro. Esse divisor de 6, por exemplo, vai conter apenas 4 elementos, 1, 2, 3 e 6. E esse conjunto aqui, ele vai voltar e vai ter bastante importância, tá? Para nós lá, para teoremas de Fermat, teoremas de Euler, que vai ser fundamental lá para os algoritmos de criptografia. Esse conjunto aqui dos divisores vai se repetir bastante, tá, ok? Bom, múltiplos e divisores podem ser negativos, você pode escrever lá, ampliando o conjunto, mas assim, costumamos omiti-los, eles não vão ter muita utilidade, basta os positivos. Dado o inteiro n, então, nós temos um nome adequado para o 0 e n, que são múltiplos. Como vai sempre se repetir, a gente sabe que 0 é um múltiplo de todos os números, e o n, não, assim, o próprio número é múltiplo também, então esses são chamados múltiplos triviais. E mesma coisa também nós temos os divisores triviais. Então, como eles estão sempre lá, então, por isso que o nome é trivial.
Agora, o inteiro é chamado de primo se e somente se só possui divisores triviais. Bom, eu frisei esse se, somente se, que você tem que se acostumar na linguagem mais formal, na linguagem mais precisa. Esse se, somente se, é que você vai e volta. Eu vou tratar disso lá em parte de lógica, mas é importante você colocar se, somente se, porque significa que são coisas equivalentes. Quando você fala se, somente se, significa que as duas coisas podem ser substituídas uma pela outra porque são equivalentes. Então, você dizer que o número é primo ou dizer que o número só possui divisores triviais tem o mesmo valor. Ok? E os números primos menores do que 100, né? Por exemplo, só para dar uns exemplos, são esses aí: 25 números, tá? 25 números primos menores do que 100, mas todo mundo sabe que, espero que saibam que existem infinitos números primos, tá? Isso foi provado lá pelos gregos. É uma demonstração bem simples, já conhecida, não vou repetir aqui. O número 2, né, é o único primo que é par, ok? É o único. E o número 1 não é primo. E eu peço aqui, por favor, encarecidamente, que não esqueçam disso. Por quê? Porque nas aulas de mestrado, na aula de doutorado, eu vi gente falando que 1 é primo, tá? Eu quase caio da cadeira, mas assim, é impressionante como ainda os caras cometem erros básicos desses. Isso eu estou falando de gente formada, às vezes, até em matemática e cometendo esse erro básico. E por que eu estou falando de primos? Porque em criptografia, em criptologia, os primos têm uma importância enorme. Okay? Tudo vai ser baseado em números primos. Tudo. Dado o inteiro n, então todo divisor de n, diferente de n, é chamado de divisor próprio. Tá? Mas um outro termo que se usa, divisor próprio, que é basicamente você tirar o próprio número do conjunto. Então, os divisores próprios de 8 é 1, 2 e 4. O 8 está fora. Então, o inteiro é chamado de primo se, somente se, de novo, aparecendo a expressão se, somente se só possui o 1 como divisor próprio. Basicamente, é outra forma de definir o número primo. Aqui estão algumas coisas que vocês podem utilizar até para resolver alguns problemas. São coisas bem básicas, né, no conceito de divisão, que se você divide, se o A divide o B e o B divide C, então o A divide C. Tudo bem? E se o A divide B e o A divide C, ou seja, ele divide os dois, então ele pode dividir a soma. Tá? O contrário não é verdadeiro. Tá? Se divide. É por isso que aqui só tem si, não si, somente si. Porque aqui a volta é falsa, tá? Essas voltas são falsas. Você não pode dizer que o A divide a soma, então ele divide o B e o C. Não pode. É só a ida. Mesma coisa que no lema de Euclides. Se P é primo e P divide AB, então P divide A ou P divide B. Tá? Então são sempre as idas, não as voltas. Assim, não estou dizendo que a volta é falsa, estou dizendo que nem sempre a volta é verdadeira. E como verificar se o inteiro n é primo? Eu escuto muito essa frase aqui. Basta dividir por todos os primos abaixo dele. Tá? Muito comum, mas não é necessário. Você não precisa dividir por todos os primos. Basta dividir por todos os primos P, né? Todos os primos que estão entre 2 e a raiz quadrada do número. E isso diminui bastante o seu trabalho, o seu esforço. Agora, vamos lá, um exemplo. Verificar se o número 101 é primo. Ó, não é necessário dividir pelos 25 primos que eu te mostrei lá naquele slide, né? É perda de tempo. Você vai dividir por quanto? Basta dividir os primos deste intervalo, entre 2 e a raiz quadrada de 101. A raiz quadrada de 101 é aproximadamente 10, né? Já que 10 vezes 10 é 100. Ou seja, basta dividir por 2, 3, 5, 7. Ou seja, de 25 o seu trabalho caiu para 4. Tá? Fazer 4 divisões, sendo que, vamos lá, de cabeça aqui você faz rapidinho. 101 é par? Não é, então cai fora o 2. 101 é divisível por 3? Só somar ali 1 mais 1, 2, não é. É divisível por 5? Não tem nem 0 nem 5, está fora. E por 7? É só separa 1 ali à direita, pega o dobro dele, dá 2, então 10 menos 2, 8, não é. Então, de cabeça, você fez aqui um teste de saber se o número 101 é primo ou não. E essas aulas também servem até para relembrar e também para mostrar que
muitos exercícios vão ser fáceis assim se você aplicar essas técnicas, né? Então, estou tentando também facilitar a vida de vocês. Agora, por que que você tem que dividir, né, pegar os primos até a raiz quadrada? Essa eu vou fazer a questão de demonstrar só para não deixar passar em branco assim, ficar essa dúvida. Qual é a estratégia que eu vou usar? Não sei se vocês conhecem isso, é a redução ao absurdo, né? Você supõe que a coisa é verdadeira e aí você tenta partir para cima do problema, e se chegar no absurdo é porque as suas alegações iniciais, as suas hipóteses, como chamamos, são falsas. Então vamos lá, se você tem um número n, você pode decompor como produto. Não importa se ele é primo assim, ou composto, mas você pode colocar ele como um produto de dois termos, né? N igual a vezes b, tá? Não necessariamente A e B como sendo números primos, mas todo número, mesmo que ele seja primo, vamos dizer que ele seja 5, você pode escrever ele como 1 vezes 5. Então você sempre vai poder colocar um número dessa forma, A vezes B. Agora, a hipótese, né? A hipótese da prova é se você tem os dois termos, A e B, acima da raiz quadrada. É possível isso? Bom, vou fazer o teste. Se você realmente partir dessa hipótese, então você pode multiplicar aí os membros à direita, você pode multiplicar A vezes B de um lado, e do outro lado você pode multiplicar as raízes quadradas de N. E aí você chega que o AB é maior do que N. Mas AB é o quê? AB é N. Então você chega a um resultado absurdo que o N é maior do que N. Tá? Então, absurdo. Então, as nossas hipóteses estão erradas. Você não pode ter os dois termos maiores que a raiz quadrada. E só para completar, assim, poderia ter os dois menores do que a raiz quadrada? Mesma coisa. Você chega a um absurdo e agora, a partir das mesmas contas, você chega que N é menor do que N. Não está certo. Com isso, qual é a conclusão? Não importa como você decompõe um inteiro N como produto de dois de seus divisores. Algum fator deve ser menor do que a raiz quadrada de N, ou deve ser maior, né? A não ser que você esteja com um quadrado perfeito, que aí os dois vão ser iguais. Também pode, os dois serem iguais, mas necessariamente vai ter que ser menor do que a raiz quadrada. Por isso que você faz o teste para saber se é primo ou não, pegando apenas até abaixo da raiz quadrada. Porque assim você vai encontrar algum termo. Você não encontra o que é maior, mas você encontra o menor termo. Então, para casa, ok? Isso vai ser lá para quarta-feira. Eu quero que vocês façam uma experiência com papel e lápis apenas, ok? Bom, vocês podem se fechar no quarto de vocês, tá? Pega um celular e meça o tempo. Tenta fatorar esses dois números, ok? Com aqueles critérios de divisibilidade e com as aulas de hoje, você consegue resolver essa fatoração mais rapidamente. Agora, qual é o objetivo? É perceber que um foi mais fácil do que o outro. Um vai ser mais difícil, na verdade. Eu diria que assim, você vai levar sei lá, uns 5 minutos no máximo para fatorar o número, e o outro você vai levar 50 minutos, talvez, né? Não sei, 40 minutos, depende da velocidade de vocês aí também. E você vai dizer, puxa, mas os números são muito próximos do outro, e a dificuldade é tão imensa. Então, essa percepção que eu quero que vocês tenham, porque o primeiro algoritmo de criptografia que nós vamos ver assim, mais para frente, ele vai trabalhar exatamente nessa dificuldade. O aluno que não tem essa ideia, quando ele entra na área de criptologia, ele pensa que fatorar número é uma coisa simples. Eu vi muita gente falando isso, inclusive até de doutorado em matemática. Não, mas fatorar é simples, cara. Não é simples, dependendo do tipo de número que você está trabalhando. Então, se você faz essa experiência, nesse tempo, e o que eu quero que vocês me enviem, tá? Até quarta-feira, a fatoração desses dois números e o tempo de cada um. Só isso. Você vai mandar um e-mail dizendo, olha, está aqui a fatoração, está aqui o tempo de cada um desses números. O que eu quero fazer, eu quero tirar essa média. Não é para comparar, eu não vou fazer um ranking de quem foi mais rápido. A minha ideia é justamente fazer uma tabela com uma média. Então, o que eu vou apresentar com vocês é uma média. Tá? Vou dizer, olha, a média da turma no primeiro número foi 3 minutos, e a outra foi 30. Esse é para quarta-feira. Como a lista
primeira lista é simples, se quiser fazer os dois aí nessa final de semana, melhor ainda. Então, esse é o fim da aula. Ok, pessoal? Vamos lá, tem alguma dúvida? Como sempre, na teoria, não. Tem que ver na prática. Ok. E a lista 1? Como é que tá a lista 1? A lista 1 eu tenho que fazer ainda, nem peguei pra fazer a lição. A lista 1 já entreguei e foi tranquilo. Eu tô precisando fazer o desafio agora. Só o desafio que eu ainda não fiz. Mas eu não mandei pro seu desafio, não. Não sei se precisava. Pelo que eu entendi, lendo, era pra mandar só aqueles que precisavam de cálculo. Eu só mandei esse. Assim, a lista 1 ela foi pensada, né, para fazer em sala de aula. Tá? E ela já tinha algum tempo, por isso que depois que eu mandei para vocês é que eu vi lá as classes divididas, separadas por ponto, coisa que eu tinha falado em sala de aula que era para não fazer e eu estava fazendo, né? Porque aquela lista ali era antiga, entendeu? Assim, eu peguei e agora o que eu coloquei de novo ali, que aí sim, antes de enviar para vocês, foi aquela questão do desafio, tá? Então não tinha na lista inicial do exercício para sala de aula, eu montei aquele número, né? E ontem, lá em casa, eu parei um tempinho para resolver a lista inteira. Então, assim, rapidinho eu fiz e eu posso dizer que a terceira e a questão de desafio são as mais fáceis, tá, de fazer. Aquela questão de desafio, eu botei desafio porque assusta você ver aquele númerozão enorme, tá? Mas ela tem pouquíssimo cálculo, tá? Porque assim, basicamente com algumas somas ali que eu fiz, eu resolvi a questão, tá? Okay? Se você quiser mandar logo as 4, tudo bem, mas assim, eu estou falando que são exercícios simples, tá? E eu tive até uma surpresa, porque eu montei aquele número gigante ali, tá? Mas eu achava que ia até complicar um pouco mais, mas não, assim, ele até facilita as coisas bastante. Bem interessante o número que eu criei ali, sem meio que de improviso, criei ali o número e então se tornou um bom exercício para fazer. Tá? Ok, pessoal? Ok, pessoal. Bom, aguarda aí, então, temos 2 tarefas, tá? Uma para segunda e outra para quarta-feira. Ok? Ok, professor. Eu acho que a segunda tarefa, apesar de ser tão pequenininha ali, mas ela pode levar mais tempo do que a lista de vocês ali, porque vocês vão ter uma ideia de como... A ideia é justamente isso, é tirar o mito de que fatorar é fácil, tá? Dependendo do número, não é nada fácil. Tá? Agora, sim, não mandem o tempo... Precisa mandar o tempo na lista ou pelo Telegram, manda individualmente, que eu não vou ranquear, tá? Não vou saber, eu não vou dizer, o fulano que demorou mais e o fulano ali, o outro que demorou menos, não. Eu quero só tirar a média. Bom? Então, bom final de semana para vocês, ok? Bom descanso, bons estudos. Valeu, professor. Valeu, professor. Bom dia aí. Boa tarde. Valeu. professor. Vamos